Michele Pontes aqui, eu sou fisioterapeuta, idealizadora do Movimento Vencedor. Você que já é nosso amigo, vem frequentemente aqui no canal aprender comigo alguma coisa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Para você que está chegando aqui agora, que não conhece meu trabalho, que nunca ouviu falar dessa pessoa que está aqui diante de você. Nosso objetivo aqui no canal é trazer informações com bases científicas sólidas e também na nossa experiência clínica atendendo milhares de pacientes e alunos, relacionando o problema das dores com o estilo de vida e também ajudando a reverter esses quadros, ajudando a reverter essas tendências principalmente dos efeitos negativos que vêm associados às dores. Bom, nós temos aí discos ao longo de toda a nossa coluna e por que logo essa região de L4, L5? Já te ocorreu pensar sobre isso? Por que será? É mais frequente, né? Muito mais frequente a gente verificar comprometimentos nessa região, tá? De L4, L5, L5, S1. Muito bem, hoje eu quero citar para vocês um estudo muito interessante, ele é um estudo clássico dos anos 90, né, que foi feito um estudo porque é um estudo muito específico e muito minucioso a respeito da estrutura dos discos intervertebrais. E essas estruturas, elas são estruturas muito resistentes, né? A gente costuma encontrar as descrições e a gente imagina dentro dessa descrição uma estrutura em camadas, né? Então a gente associa a nossa imagem que a gente já conhece de uma cebola, mas você tem que pensar que é uma cebola com camadas muito fininhas, quase membranosas, né? Concêntricas, resistentes, tá? Elas conferem uma resistência e nós temos um núcleo funcional. Por que nós chamamos de núcleo funcional? É um núcleo pulposo com conteúdo de proteoglicanos, né, de estruturas meio gelatinosas, e ele sofre as alterações das pressões, né? Então, à medida em que nós nos movimentamos, ele é o que faz o movimento interno ali dentro do disco. E muitas vezes, né, ele que também empurra as estruturas até romper essas micromembranas, essas membranas finas que fazem então essa estrutura concêntrica, né, do disco. Vejam essa imagem. Ó, vejam as camadas membranosas, né? Essas camadas membranosas que a gente percebe, tá vendo? Aqui já é um disco um pouco mais degenerado, aqui já é um disco mais rígido, né? Com mais as camadas, elas estão aqui, tá vendo? São bem fininhas internamente. É um núcleo mais gelatinoso, né? Uma estrutura mais, vamos dizer, coloide, né? Mais gelificada. O que acontece? A gente tem nessa pesquisa um estudo que foi feito com cadáveres. Então, eles pegaram estruturas, foram ao todo 87 discos para comparar, para fazer a comparação, tá? Eram pessoas entre 16 e 87 anos, então deu para ter uma vasta amplitude de comparação. E eles fizeram uma pesquisa envolvendo um transdutor. O que é um transdutor? É um medidor de pressão, tá? Ele mede quanta pressão essa estrutura aguenta. Eles colocaram, aqui está o disco, aqui as vértebras, colocaram adaptado em dois polos, dois extremos, aqui uma agulha internamente com o transdutor para medir a pressão e começaram a jogar pressão em cima e embaixo, né, com dois pistões de pressão, tá? Então, à medida que foram exercendo essa pressão, eles foram verificando o que acontecia ali com as estruturas antes e depois para verificar
né? Quanta pressão esse disco aguenta, para descobrir como é que funciona internamente esse disco, para saber como esse núcleo interno trabalha à medida em que você exerce pressão mais na frente, mais atrás. Então, é uma pesquisa riquíssima do ponto de vista de entendimento e de clareamento para nós clínicos que tratamos as pessoas com movimentos. Então, a gente faz os movimentos e a gente se guia pelos sintomas, pela característica fisiológica que repercute a partir das técnicas realizadas durante os nossos procedimentos. Mas uma pesquisa como essa é muito interessante porque, ela vai dizer para a gente em que região costuma ter mais propensão a ter rupturas, tá? E foi justamente a região posterior do disco. Então, você tem a parte da frente, que fica ali perto da região abdominal, e você tem a parte de trás, que fica perto dessa parte que a gente toca aqui na coluna. Quando eles fizeram pressão abrindo, né, o espaço da frente, esse espaço se mostrou mais resistente do que quando eles fizeram pressão, colocando pressão na parte posterior do disco, tá? Então, isso é muito interessante e faz muito sentido quando a gente observa no nosso dia a dia clínico que nós recebemos mais pacientes que se queixam de problemas e que esses problemas acabam respondendo com movimentos que vão corrigir mais essa pressão posterior exagerada. Então, traduzindo em miúdos, numa linguagem bem leiga, quando nós sentamos de uma maneira de qualquer jeito, né? Vou pegar meu modelinho. Quando nós sentamos, né? E a gente muitas vezes vai sentar com a postura curvada, né? Então a gente vai jogar, né? Vou deixar o bracinho levantado. Quando a gente senta, né? E boa parte das pessoas vai sentar de uma maneira onde você tem um relaxamento dessa curvatura e uma tensão maior nessa parte posterior, você acaba fazendo com que haja uma pressão maior na parte posterior do disco, tá? Então, quando a gente orienta aos nossos pacientes para que eles tenham um cuidado maior com a sua postura, pelo menos predominantemente, né? Claro que a gente sabe que o ideal é sentar menos, é variar a posição. Variar a posição não substitui a postura correta, e a postura correta não substitui variar a posição, tá? Então, quando você senta, deixa a curvatura um pouquinho mais organizada, no sentido de você equilibrar a pressão interna lá no disco. Por quê? A gente sabe que quando você senta totalmente curvado, né? Senta ou deita ou mantém uma postura muito curvada, sem preservar nenhuma das curvaturas, cada vez mais flexionado, né? Cabeça, né? Corpo, muitas vezes olhando para frente no computador, mas ao mesmo tempo a coluna bem mal posicionada, você está aumentando uma pressão posterior na região posterior do seu disco e principalmente na área de L5, S1 e de L4, L5, que são as vértebras que estão aqui na base dessa estrutura e dessa curvatura, tá? Então, essa informação, ela vem para nos ajudar a nos conscientizarmos, né? A gente não está dizendo aqui que você tem que estar rígido o tempo inteiro, né? E ao mesmo tempo tenso, não é isso. Mas a gente sim está querendo dizer que um equilíbrio da sua curvatura ou das suas curvaturas do seu corpo vão te ajudar a equilibrar as pressões internas do núcleo funcional do seu disco, tá? Então, gente, acaba sendo por isso
um dos maiores motivos de que a gente tem mais queixas, mais problemas ligados a essa região de L4 e L5. Ainda que não seja uma hérnia, tá? Ainda que não seja. Muitas vezes tudo começa com um cansaço nas costas. É aquela região da coluna que depois de um dia inteiro de trabalho, você às vezes custa se levantar e se endireitar. É aquela região que vai às vezes mostrar cansada quando você está fazendo lá um trabalho no seu jardim, passou o dia trabalhando lá no seu jardim, ou ficou sentado brincando com seus filhos. E é ali que vai se manifestar algum tipo de cansaço. Tudo começa com cansaço. Esse cansaço vai aumentando ao longo do dia, se a pessoa não trata, se a pessoa não cuida, se a pessoa nunca faz exercícios de maneira geral no próprio corpo para poder equilibrar, né, as distribuições de pressão ao longo da coluna. A gente sabe que quando você movimenta mais, você distribui melhor as pressões, você equilibra mais o seu corpo, você alterna as pressões, ao invés de ficar só ali na parte posterior, sentado o dia inteiro, jogando peso ali, sentando mal sentado o dia inteiro, né? A gente sabe que quando você equilibra essas pressões ao longo da sua coluna, você tem mais saúde, você tem mais flexibilidade, você tem mais liberdade de movimento, tá? Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de te pedir para você deixar aqui o seu like, se você gostou desse vídeo, compartilhar também aí com seus amigos e se ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreva aqui no nosso canal, a gente tem vídeo novo toda semana, tem um monte de conteúdo interessante para você cuidar melhor do seu corpo, você cuidar melhor da sua saúde, né? E eu estou à disposição caso você tenha dúvidas. Caso seja o seu caso, deixa aqui nos comentários suas dúvidas que a gente vai interagindo e posteriormente respondendo e gravando novos vídeos, ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.